Olá, bom dia. Você confere agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, as companhias aéreas Azul e a Latam adiaram voos por causa do aumento de casos de influenza e de Covid na tripulação. Já a Gol emitiu um alerta para possíveis impactos em voos nos próximos dias. A Azul e a Latam informaram que o número de voos adiados ainda é baixo, mas pode subir com a disseminação da variante Ômicron e da gripe influenza entre os tripulantes. A cepa de alta transmissibilidade já é responsável por pouco mais de 58% dos casos de Covid no país. E pelas regras atuais, os tripulantes que contraírem a doença são afastados por pelo menos 14 dias. A Agência Nacional de Aviação Civil diz estar monitorando os casos de doenças respiratórias em pilotos, comissários e demais profissionais do setor aéreo. Em nota, a Azul informou que alguns voos de janeiro estão sendo reprogramados por razões operacionais. A companhia diz ter registrado um aumento no número de dispensas médicas entre os tripulantes. Mas a empresa ressalta que a maioria das operações da companhia está funcionando normalmente. A companhia diz que os clientes impactados estão sendo notificados das alterações, reacomodados em outros voos da própria companhia e recebendo toda a assistência necessária. A Gol diz que aumentou o alerta para os trabalhadores de aeroportos. Houve nos últimos dias um aumento de casos positivos entre os colaboradores, mas a companhia informou que nenhum voo foi cancelado por esse motivo. Os funcionários que apresentarem resultado positivo estão sendo afastados das funções para se recuperarem em casa com segurança. A venda de veículos novos cresceu 3% em 2021, com reação do setor no último mês do ano. O balanço foi divulgado pela Fenabrave. 2.120.000 veículos novos foram emplacados em 2021, apenas 3% a mais na comparação com o ano anterior. O balanço divulgado pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores mostra um crescimento tímido, inferior às expectativas do mercado. E o resultado poderia ter sido pior. Foi a reação do setor em dezembro passado que contribuiu para o ano fechar com leve alta. No último mês de 2021, as vendas cresceram quase 20% frente ao mês de novembro. Com a escassez mundial de componentes eletrônicos, as montadoras tiveram de reduzir a produção e a oferta de carros nas concessionárias caiu. Segundo a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, 300.000 unidades deixaram de ser produzidas. Com isso, o segmento de carros de passeio e utilitários leves foi o mais comprometido. Já a indústria de caminhões, que depende menos de produtos eletrônicos, foi a menos afetada. E nos destaques internacionais, o presidente do Cazaquistão autorizou a polícia a atirar para matar sem aviso prévio. Protestos tomaram o país após o governo duplicar o preço dos combustíveis. As tropas russas chegaram ao Cazaquistão em veículos blindados e aviões após 3 dias de caos e dezenas de mortes pelas forças policiais no país da Ásia Central. O apoio militar de Moscou veio depois que o governo do Cazaquistão requisitou ajuda. Mas nessa sexta-feira, mais um passo foi dado na tentativa de combater as mobilizações violentas. Em meio ao cenário de guerra, o presidente do país, Kassym-Jomart Tokayev, anunciou que estava autorizando as forças da lei a abrirem fogo sem aviso prévio contra manifestantes. Ele também agradeceu ao presidente russo Vladimir Putin por enviar tropas ao país. Tokayev rejeitou qualquer negociação e prometeu eliminar o que chamou de bandidos que provocaram os distúrbios. Segundo ele, cerca de 20.000 pessoas fazem parte de um plano contra seu governo. Tokayev garantiu ainda que a ordem constitucional foi amplamente restabelecida no país após dias de protestos sem precedentes. Os distúrbios, que causaram dezenas de mortos e deixaram mais de 1.000 feridos, começaram após o aumento do preço do gás. Até o momento, 18 membros das forças de segurança morreram e 748 ficaram feridos. Cerca de 2.300 pessoas já foram presas.
Quase todos os países do mundo poderão experimentar temperaturas muito altas uma vez a cada 2 anos a partir de 2030. Foi o que indicou um estudo que também destacou a responsabilidade dos maiores poluidores do mundo. Uma pesquisa concluiu que 92% dos 165 países pesquisados terão um ano extremamente quente a cada 2. O estudo cruzou dados históricos de emissões com os compromissos assumidos pelos 5 maiores emissores do mundo: a China, os Estados Unidos, a União Europeia, a Índia e a Rússia. Os anos considerados quentes acontecem quando países atingem um nível recorde de temperatura que costumava ser alcançado uma vez a cada 100 anos na era pré-industrial. O objetivo da pesquisa é fazer previsões de aquecimento por região até o fim da década. A conclusão ressaltou a urgência diante do aquecimento global e mostra os caminhos para um mundo muito mais quente para todos. A perturbação foi particularmente evidente nas zonas tropicais africanas, onde as variações de um ano para o outro costumam ser bastante fracas. Em valores absolutos, os aumentos mais fortes ocorrerão nas altas latitudes do hemisfério norte, como já ocorre. As consequências poderiam ser atenuadas com reduções significativas nas emissões dos países, mas segundo a ONU, os compromissos atuais levarão a um aumento de 13,7% até 2030. O que se esperava era uma redução de 50% nas emissões de gases de efeito estufa para atingir o objetivo ideal do Acordo de Paris de 2015. Usar máscara durante exercícios físicos não afeta a respiração. A conclusão é de um estudo feito com homens e mulheres divulgado nesta semana pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Quem nunca ouviu dizer que usar máscara durante a prática de exercícios dificulta a respiração? Mas um estudo conduzido por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP mostra o contrário. A pesquisa contou com a participação de 17 homens e 18 mulheres saudáveis, com e sem máscaras de tecido de 3 camadas, que voluntariamente realizaram testes ergoespirométricos em diferentes intensidades em uma esteira que mede as respostas cardiopulmonares por meio de gases expirados e inspirados durante a corrida. Os cientistas avaliaram, entre outras coisas, o consumo e a saturação de oxigênio, a capacidade respiratória e o funcionamento cardiovascular. A conclusão foi que as perturbações provocadas pela máscara são muito pequenas. Embora possa causar desconforto, o uso do item de proteção contra a Covid-19 não interfere nos padrões de respiração e fisiologia cardiovascular. Portanto, não pode ser usado como desculpa para o sedentarismo. Essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 11 da manhã. Ótimo dia para você e obrigada pela companhia.